feriado, a gente está aí, né? Abrindo o nosso programa, 8 horas, 1 minuto, 8 e 2, agora, hora oficial brasileira de verão, 22 graus e 3 décimos. Tá uma maravilha andar em Porto Alegre. Eu gostaria que houvesse um feriado por dia. Impressionante como a gente anda de carro, passeia, estaciona, sem nada desse estresse aí, né, Batatinha? Que maravilha! Caminhar nos parques, poder estacionar o seu carro, levar o seu filho, andar de mão dada com a mulher, com a namorada, tá uma cinema sem fila, que delícia, shopping center, tá muito bom. Até no cemitério tá bom de ir, tá gostoso Porto Alegre. Então, que coisa boa, eu há muito tempo que já não saio nos feriados, até porque a minha profissão não permite, né? Cada feriado, Luiz, eu vibro, eu fico realmente achando a cidade mais linda do que ela já é. Pôr do sol agora maravilhoso, por sinal, aqui do Alto Teresópolis, né? Lindo final de dia. Hoje é 2 de novembro, finados. A gente refletiu um pouco também sobre aqueles que nos deixaram, dizem que tem uma outra etapa, né, da vida, tenho dúvidas, mas mesmo assim é bom a gente refletir um pouco, pensar naqueles que nos deixaram, aí foram para um outro estágio. E o futebol segue, a gente vai ter aqui um grupo interessantíssimo que vai falar de futebol com a gente, do Internacional. O programa vai estar muito vermelhinho. Aliás, ontem na festa do Carvalho, repórter gremista tinha talvez uns 2 ou 3. 2 ou 3. O resto era tudo colorado na festa do presidente Fernando Carvalho. Marquino estava lá, era um dos... Não sei, eu sou São José. Eu olhei os colegas. Eu sou São José, Luísa Caxias, e o Batatinha torce pelo Cruzeiro de Porto Alegre. Você identifica o clube dos colegas? Mas todos têm clube, E o Fernando Carvalho, uma festa fantástica, parabéns ao presidente mais uma vez, fez 60 anos, tem aquela brincadeira dos 50, porque com 50 anos o Inter quase caiu em 2002, há 10 anos, ele não pôde comemorar na época, explicou isso, foi... aliás, muita gente importante, Luiz Henrique Nunes, Adalberto Aquino, daqui a pouco eu apresento o pessoal do povo do clube, do Internacional, e a gente notou algumas coisas. Não sei se coincidência ou não, mas eu vou dizer o que eu notei. Por exemplo, jogadores que estão no atual grupo, D'Alessandro, Kleber e Renan. Esses 3 eu pude ver. O Kleber não é mais jogador, é treinador, né? Estava lá também. Eu estou dizendo o que eu vi. Havia a presença de gente que já jogou no Internacional e que o Ceará estava lá. O Paulo César Tinga era um dos grandes jogadores, o Fabiano Heller. Mas do atual grupo, somente o Fernandão não estava. Mas eu acho que os jogadores do Internacional não estavam. Treino hoje de manhã ou viajavam. O Renan também viajou, estava lá o Renan, estava lá o Kleber. Só o D'Alessandro que está. Deixa eu falar um pouquinho, só deixa eu abrir. O Kleber estava lá o Renan. O Internacional poderia ter ido lá, ter dado um abraço no presidente e ter ido embora. Não tem problema nenhum. Tinha muito repórter que estava lá que trabalharam de manhã. Então, Adalberto me tirou agora o raciocínio. Estava tentando encaminhar essa abertura da Alberto aqui, já é do programa. É minha. É a abertura do programa. Então, é o desabafo do repórter, tá? Sexta-feira, 2 de novembro. Depois eu vou me lembrando o que eu iria dizer. Tinha mais coisa para falar. Me lembrei. Aí fiz contatos, havia muitos empresários presentes também, alguns importantíssimos. E o nome do Convergência Colorada, eu sei que não é, pelo menos em princípio, o Abel Braga, mas dos outros que estavam lá, do Vitório Pífero e da turma do Luigi, o nome é o Abel Braga, hein? Eu sei porque nós, repórteres, nos reunimos ali, todo mundo fala em Abel Braga, que parece que ganha muito no Fluminense, não sei se vai continuar, 007, vem Batatinha. A investigação lá no Pink Elephant. Estava lindo o Adalberto Aquino, bem acompanhado, a sua senhora, muita gente bonita, black tie, todo mundo bonitaço, né? Salsicha estava lá também, e surgiram algumas informações de ouvido, aquela de pé de ouvido, né? Notei que o Luigi ficou meio afastado num canto da... Eu sou do tempo da boate, né? Tem uma gurizada aqui, mas discoteca, como é que chama agora? Danceteria,
Pink Elephant, lugar bonito, lindo realmente. Ficou meio de um canto assim, com todo o staff, né? Marcelo Medeiros, a turma da situação do Internacional. E a oposição estava mais solta, né? Porque, eu não sei, mas notei que o Pífero, o Mário Sérgio Martins transitavam com mais naturalidade. Com exceção de um que eu vi que estava transitando, que era o Luiz César Souto de Moura, que é da situação também. Fecharam na última hora, né? Fecharam na última hora, foram para o lado do Luiz, mas estavam pensando em mudar de lado e não mudaram. Então, aí, tudo isso a gente aos poucos vai contando aqui na política do Internacional e de importante que a gente notou na festa do Fernando Carvalho. Deixa eu ver o que tem nos sites aqui, Adalberto, aqui dentro já comenta sobre, eu tenho também aqui no vidartereporter.com.br, nos ajude a fazer o conteúdo. Tem 2 espaços, um para os gremistas e outro para os colorados. Manda o texto para o vidarte@final.com.br, você terá o seu texto publicado na coluna dos colorados, que é A Sombra dos Eucaliptos. A Sombra dos Eucaliptos. Aí manda o texto, a gente dá uma revisada e joga para o ar, dá a opinião livre do torcedor colorado. E os gremistas têm um espaço aqui para tu desabafar quando fica irritado. O blog do Grêmio no Final Esportes é sob a bênção da imortalidade. Manda o texto, não tem importância de tamanho, manda lá, a gente dá uma editada assim, dá uma observada e coloca no ar, tá? É muito legal de você poder participar. Deixa eu ver aqui o que tem nos sites mais importantes do futebol gaúcho. O Inter definido com 3 volantes para enfrentar o Náutico, o jogo é domingo, e o Grêmio joga amanhã. Os 2 jogos são às 19h30. O Grêmio com a Ponte Preta, e a gente tem aí a gente vai colocar um pouco um ou outro ouvinte no ar com entradas para Grêmio e Ponte Preta. E vamos relembrar o jogo de maior público da história do Grêmio. Quase 100 mil pessoas no Estádio Olímpico. Eu estava lá vendo esse jogo. Era pelas semifinais do Campeonato Nacional Brasileiro. Nós vamos fazer uma questão, a turma já vai se preparando. E vai no jogo Grêmio e Ponte Preta amanhã. Tem a ver com a Ponte Preta, evidentemente que tem a ver com a Ponte Preta. Acho que o Aquino devia estar lá também em 1981. Eu já não fervo na primeira, né? Então, estava lá, todo mundo lá vendo esse jogaço de futebol. O presidente era o senhor Hélio Dourado, o técnico era o senhor Enio Andrade. E o Grêmio naquele ano se sagrou pela primeira vez em sua história campeão brasileiro. Tá lembrado? Final contra o São Paulo. Mas o interessante é que o Grêmio perdeu aquele jogo no Olímpico lotado. Mas tinha ganhado a primeira. E tinha ganhado pelos critérios, como 1-0, e lá o Grêmio tinha feito, foi 3-2. Mas não era o saldo qualificado. É que o Grêmio tinha melhor campanha, com resultados iguais. Levou a classificação para enfrentar a Ponte Preta teria que ter feito 2-0. Isso aí. 22 graus. Tá aqui o nosso Facebook, quem quiser acessar para ver as fotos. Nós vamos tirar fotos dessa gurizada que está aqui. Deixa eu botar os óculos para ver o nome da gurizada. Um é o sobrenome dele aqui, eu tinha decorado, agora já me esqueci. O Leonardo Marmentini está aqui. O Everton Figueiredo. É o Leonardo? O Everton e o César Schunemann, que foi quem falou pelo Facebook com a gente. Exato. E prontamente ligamos para o César Schunemann para ele participar hoje. Luiz Henrique Nunes, do Convergência Colorado, e Adalberto Aquino, que é conselheiro do Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Qual é a nossa trilha sonora de hoje? Sexta-feira, finados. Olha o som que eles foram descobrir, foram pesquisar. Quem matar esse grupo aí, liga para 3233-8855 ou 3233-8899, já leva uma entrada para Grêmio e Ponte Preta. Mas tem que dizer o nome desse grupo aí. Aqui dentro tá valendo também. Mas não quero essa entrada. Não quer entrada. Não. Às vezes tem algum amigo, só se for para secar. Só. É um grupo musical? Tu leu aqui? Não. O guri é bom pra caramba, rapaz. São bons, de Ribeirão Preto para o mundo. Aumenta o som na caixa. Eles fazem uma versão diferente, uma versão diferente. Trazem os sambas clássicos do rock samba, é isso que chama. Rocks clássicos são interpretados com instrumentos típicos e uma roda de samba. É legal. Olha só. Joga outra aí. Tem outra? O Tatinho adora. O Tatinho é uma loucura. Ele que teve essa ideia, então ele tá vibrando. Eu gostei da medalha dos 50 do presente.
Estevam, Hélio dos Anjos, né? E aí, na hora de entrar o time em campo, ele jogou o goleiro reserva. Aí os caras foram em cima do goleiro e disse, não, pode deixar que eu já... Ligaram aí, né? Bota no ar. Ligaram, Luiz? Tá, então põe no ar. Se ligou, levou, né? Alô? Alô? Quem é? É o Robson? Robson? Isso. Tu queres falar o que comigo, Robson? Sinceramente, eu tô meio distraído hoje. Tu queres falar o que comigo, Robson? Ah, eu quero ganhar ingresso no jogo amanhã. Ah, e qual é o grupo? Agora tu já sabe, né? Então eu vou te fazer a pergunta. Posso te fazer uma pergunta? Pode, tu já falou o nome do grupo? Ah, tu não viste? É, não, que eu tava só ouvindo pelo telefone. Tá, se tu souberes, então tu vai no jogo. Vou te dar essa barbada. Qual é o grupo? É o Sambô. Sambô, é verdade. Parabéns. Qual é o teu bairro, cara? É aqui, é Vista Alegre. Onde é que é esse? Desculpa, eu não sei. É Cachoeirinha, tá perto do Mercado Grande. É legal morar aí ou tu quer dar uma pancada em alguém, algum administrador aí? É legal morar aí, tá tudo certinho. Não, é bom, é bom. Tem segurança, bacana. Tranquilo. Então tá bom. O que tu tá achando do Grêmio? Tá indo longe demais, até sou realista, tá? Tá indo longe demais? Tá Tu não é sócio do Grêmio, pelo né? menos até. Tu não é sócio do Não, Grêmio? Hã? tem muito explicar. Tá sem grana? Oi? Tá sem grana? Não entendi o que falou, cara. Se tu és sócio do Grêmio, por que tu não és sócio Ah, eu do não Grêmio? sou sócio do Grêmio, não, no momento não. É, Não sou. por causa da grana? Aqui, né, e aí eu teria que associar minha filha junto. Ah, tá certo. Aí Tá. fica um pouco pesado. Gostaste da vitória do COF? Tu preferias que fosse o Odoni ou o Romero? Olha, eu acho que assim, ó, o Odoni tendo essa continuação aí, sabe, essa continuidade, tava bom, Ah, né? Agora o Costa entrando também, tu acha bacana? melhore mais ainda, né? Então tá legal. É. Então tá bom, garoto. Tu fica no ar aí que a Luísa vai te dar uma dica legal aí pra tu veres amanhã o jogo do Grêmio com a Ponte Preta, tá? Então tá, Ricardo, um abraço. Abraço, garoto. Obrigado pela audiência aí. Obrigado. O pessoal ligou aí, não ouviu, tava tentando ligar, né? 8h14, obrigado, Robson. A Luísa vai passar. O Posso te primeiro a fazer ganhar. uma pergunta? Diga, tá o Ele tempo. ganhou um ingresso, tá? Não, ele ganhou 2 entradas. Ele e a mulher dele, ou namorada Era dele, ou dois- namorada. dois Hoje em dia ingressos. o cara pode ser bicho e não tem Mas problema nenhum. Não vamos ser ingresso preconceituosos. especial de cortesia? Porque a dúvida que eu tenho é o seguinte, o jogo de amanhã, se tu compra o ingresso, tem direito a levar mais uma pessoa. Mas só pra sócio. Hã? Só pra Não, sócio, quem não. comprar ingresso também. O presidente Odoni falou isso, né? Então, por isso que é minha Não, dúvida. mas aqui eu já coloco 2 nomes aí, já leva 2 e pronto. Não tenho, nessa dúvida, vai tranquilo, né? Obrigado pela presença de todos, né? Sexta-feira, qual é a pauta que vocês querem começar o programa? Vamos começar pelo Grêmio? Pode ser. Tem 3 colorados aqui, Não, né? tem Tu não tem 4 curiosidade pra eu saber? Não, 3 colorados. Agora, só falaram, o Grêmio nem tá aqui, Só um pouquinho mais. Isso, bom. Eu vi agora o gremista falando aí que acha que o Grêmio está indo longe demais, que é uma análise que de repente as pessoas ficam fazendo porque a imprensa mete tanto pau no Grêmio, que o time do Grêmio é fraco, que querem atribuir a A ou a B. O Grêmio desde a 7ª, 8ª rodada está em 3º e 4º lugar. O Grêmio, o campeonato inteiro, o brasileiro, ele esteve ali sempre. Ele teve na primeira ou segunda rodada, teve em 4º ou 5º, depois ele desceu e se manteve. Quer dizer, é uma colocação extremamente irregular de uma campanha regular. Aí nós podemos dizer, o time não tem capacidade para chegar na ponta. Não, o Fluminense está fazendo uma grande campanha, fora dos padrões. Porque os últimos campeões brasileiros chegaram a 67, 71, 71. Então a campanha do Grêmio é muito boa. E o que eu gosto de pegar alguns dados que eu gostaria de falar aqui de uma pessoa que eu sei que está sendo muito criticada. Verdade, pode já Então, quem está te ouvindo, que está dizendo assim, ó, só para te dizer que ele ligou agora, estou na escuta quieto como galo na chuva e me preparando para o sábado, é o João de Almeida Neto. Então eu quero dizer alguma coisa para as pessoas que criticam muito uma pessoa que está no Grêmio que se chama Paulo Pelaipe. O Paulo Pelaipe de 2001, o Paulo Pelaipe, presta atenção o torcedor gremista, o Paulo Pelaipe de 2001, É bruxo dele, eu estou dizendo. Paulo Pelaipe de 2001, essa análise aí tu pode fazer e depois tu pode São Paulo Sarrafo assim, de 2001, de 2001 a 2012, o Paulo Pelaipe teve 7 anos no comando do Grêmio. Ganhou o quê? Em 2001 ele estava com o Zé Otávio, ganhou a Copa do Brasil, certo? Ele era assessor do Zé Otávio. Em 2002 o Zé Otávio saiu, depois que foi eliminado da Libertadores, ele classificou o Grêmio em 3º lugar, classificou o Grêmio para a Libertadores de novo.
Então classificou para a Libertadores em 2001, classificou para a Libertadores em 2003. Depois ele saiu. Aí o Grêmio foi para a segunda divisão, acabaram com o Grêmio, que bota a culpa até hoje no Guerreiro, quando não foi o Guerreiro o responsável por isso aí. Eu lembro das pessoas, dar um exemplo do Internacional, que teve um presidente que se chamou Fernando Miranda. O que se caracterizou o início da administração Fernando Miranda, que era o Jarbas Lima? Vocês lembram o que caracterizou? O que saiu na capa do jornal no outro dia? O cofre aberto, não tinha dinheiro, não tinha ideia. Mas aí é o seguinte, o que ele fez? Ele vendeu o Lúcio e vendeu o Rockenbach, botou mais de 20 milhões para dentro e fez organizou o clube. Até levou as quartas de final aquele ano. Organizou o clube. O Inter. O que não foi feito no Grêmio em 2003, 2004, porque o Grêmio tinha jogadores, o Grêmio acabou perdendo jogadores, mas vou voltar ao Paulo Pelaipe. Aí ele volta em 2005. Mas por que está fazendo essa defesa do Pelaipe? Não, eu estou fazendo uma defesa porque as pessoas mal do Pelaipe. Não, mas as pessoas todas falam e a direção que assumiu. Pelo contrário, tem gente dizendo que o Fluminense está afim dele, o Vasco. Eu sei, mas estão dizendo que a direção que vai assumir vai tirar o Paulo Pelaipe. Não, estão dizendo não, ele está fora. Eu acho. E ele mesmo está dizendo para os jogadores eu acho que é um absurdo que o Grêmio está cometendo. Ah, bom, tu quer criticar a direção que entrou, então, não eu quero Pelaipe. dizer que em 2005 ele trouxe o Grêmio da onde ele estava, ele só podia sair da segunda divisão. Em 2006 está fazendo campanha pela permanência. Em 2006, com o time que disseram que ia cair de novo, porque era muito ruim, que tinha caído numa batalha dos aflitos, ele foi terceiro no Brasileiro e classificou de novo o Grêmio para a Libertadores. 2007 ele foi vice da Libertadores. Pô, tu sabes que time o Bob está mudando de ideia e pode ficar com ele e tu está querendo não sei, dizer eu isso. estou dizendo que se for... Eu sou muito desconfiado. Eu estou te dizendo que se tu for buscar o Rodrigo Caetano, eu vou ficar feliz para botar no lugar do Pelaipe. Quem é que está querendo ele, o Fluminense? É o que estão dizendo aí, eu não tenho essa informação. Só se o Rodrigo Caetano vem pro Isso é Grêmio. uma excelente notícia. Por quê? E o Rodrigo Caetano estará no mercado. Exatamente. E o Rodrigo Caetano... Não, e o Abel também, porque o Abel não gosta do Pelaipe. O Abel, sim. O Abel, sem dúvida. E o do Pelaipe, Abel falou em pensão, né? mas aí eu vi no noticiário do Rio de Janeiro hoje que o Abel falou que se ele ganhar a Só por Libertadores, de cada vez ele assim, se só um aposenta. pouquinho. O que é? Ele respondeu o Pelaipe? Sim, mas Não, respondeu o de Abel uma não forma gosta do duríssima. Pelaipe, ele respondeu ao Pelaipe. Pô, mas respondeu? Pelo amor de O Deus! Pelaipe estava dizendo que o Fluminense estava ganhando esse campeonato Sim. basicamente por conta de arbitragem. Ele acabou respondendo. Sim, mas ele respondeu fora do futebol, ele falou da vida pessoal não foi? Ele poderia ter respondido no futebol, o Grêmio também. Não. Ele saiu da seara. Eu acho, até não sei da vida pessoal do Abel e alguma coisa a gente fica sabendo do Pelaipe pela convivência aqui e tal, mas a discussão era futebolista. Se referiu ao episódio que aconteceu 2 semanas antes lá no Rio de Janeiro. Não sei, ele deixou no ar. No jogo com o Fluminense. Isso. O Pelaipe teve voz de prisão no Engenhão. Isso. Sobre esse episódio que ele falou. Sim. Pode ser. Então eu queria Mas de qualquer maneira, eu acho que ele foi grosseiro. Então eu queria dizer Deselegante. nas 7 passagens do Pelaipe, ele está classificando o Grêmio 5 vezes para a Libertadores. Isso não é pouca coisa. Pode não ter ganho título. Mas tem aí o debate, aí nós vamos ficar 2 horas. Não estou falando. O que eu quero do meu time, quer dizer, quando está ganhando é barbada. Eu quero um clube como o Grêmio, como o Internacional, como o Flamengo, como o Corinthians, estando todos os anos ali entre os 4. Tu vai acabar ganhando um título. Eu tenho uma opinião crítica sobre o trabalho do Pelaipe, já que ele me provocou, eu vou falar, porque eu escrevo aqui, não vou falar, né? Eu acho que o Pelaipe tem seus méritos, é verdade, mas ele tem defeitos também, Acho que o Pelaipe, ele confunde muitas vezes a atividade de diretor executivo com a de vice-presidente, de conselheiro, ele exagera, tem alguns rompantes, algumas coisas que eu não consigo entender, que foi o que deu no Abel Braga, por exemplo, e penso que no futebol ele faz assim, acho que ele também contrata muito, acerta e erra, acho que erra bastante também. E se tu fores olhar esses meses, essa última temporada aqui, o Pelaipe não ganhou absolutamente nada, né? Ele chegou no ano passado no Grêmio. Então esse ano ele perdeu, ele nem foi para a final do Campeonato Gaúcho, estão lembrados? Ele errou na contratação, ele teve 4 meses para contratar um treinador, ele e o Odoni contrataram um treinador errado. Falam que há 10 anos não ganha nada, Campeonato Gaúcho. O Caio Júnior foi contratado com 4 meses para eles pensarem. Eu estou falando do Odoni também, né? No Campeonato Gaúcho eles foram decidir a condição de levar a final de um turno para o Estádio Olímpico, perderam para o Pelotas,
O Luxemburgo e o Pelaipe, já os dois juntos, perderam pro Caxias numa partida em que estava ganho o jogo. Aí botaram um volante lá e o Caxias fez um gol de fora da área e ganhando os pênaltis. Então, sim, mas o Pelaipe que estava comandando. Depois nós temos a Copa do Brasil, que o Grêmio perdeu pro Palmeiras, que está caindo para a segunda divisão. Eu até não acho tão ruim o Palmeiras, sinceramente, mas, pô, se fores olhar assim pela estatística, o Palmeiras é um time de segunda divisão, está praticamente rebaixado, né? E o Grêmio perdeu para o Palmeiras em casa. E o Palmeiras estava jogando naquela ocasião só com os pés. Não, assim. Não usava a mão. Não usava a mão. Concordo contigo, Vidarte. Tudo que tu falou é perfeito. Tudo que tu falou é perfeito. Mas acho que o Pelaipe é um bom dirigente. Tudo que tu falou é perfeito. O que eu acho que o Pelaipe precisa é ter um dirigente acima dele. Um vice de futebol. Um vice de futebol ou dois. E ele vai responder para isso. Porque aí senão ele extrapola dos limites, porque ele não sabe qual é o limite dele. Ele não fica um pouco perdido com isso? Ele não fica sem essa noção de até onde ele pode ir trabalhando Então o que sozinho? acontece é o seguinte, a correção é o que o Dr. Fábio Kelf quer fazer, quer colocar dois dirigentes. Agora, tudo que o Vidarte falou, eu vou É substantivo, não é? Eu vou abençoar não o é que tu adjetivo, disse. não é Eu vou adjetivo. abençoar o que tu disse. Tudo é perfeito. Se tu, Pelaipe, não ganhou nada, tu vai trazer o que for campeão brasileiro. Porque os outros também não ganharam. Então só era campeão gaúcho. Não. Eu estou te dizendo que tu vai trazer um dirigente. Tu vai Se é trazer por título, não, o único ali tu vai trazer. mas eu não tu vou vai por- trazer eu um não vou por dirigente. título, Tu eu vai, não vou por título. não, mas tu acabou de falar em título. Não, Primeiro não, tu falou falei que o Grêmio perdeu decisões Quando importantes. falam que o Grêmio Eu não falei ganha há título. 10 anos, tu não fala de campeonato gaúcho que não existe. Quando tu quer falar que perde Não, campeonato o Campeonato Gaúcho não existe, eu acho também. Mas se tu fores comparar Grêmio e Internacional, o Internacional tem esse título, pelo menos é um título. então tá. Que eu acho também Eu que acho- não vale eu nada, acho que tudo bem, eu não vou me Eu acho contradizer. que se o Grêmio trouxer o... Mas é que tu tá só enaltecendo, pra tô te mostrando um outro mas enfoque. por essa tua análise, eu quero que traga o gerente do clube que é campeão brasileiro. Me serve. Não, mas ele é disparadamente a estrela do futebol brasileiro no momento, é o Rodrigo Caetano. Mas se tu trouxer o Rodrigo Caetano... E tá, me parece- Falam que ganha 400 mil reais. A questão será financeira, porque a Unimed talvez rescinda o contrato. Deixa eu só... Luiz, eu queria que tu pegasse os três meninos aqui. Ah, sim, tá. Porque a gente mostra esse novo grupo que está surgindo Deixa no eu fazer uma Internacional. perguntinha para o Luiz Henrique Nunes. Deixa eu fazer uma perguntinha para o Aquino. Você falou da 8h24. intenção do presidente Koff é ter dois dirigentes no futebol. Sim. Dois dirigentes vai ser- políticos. Não, um político e um executivo. Não, dois acho- executivos. Dois executivos. Não, um executivo, Um supervisor e um um- executivo e dois dirigentes. Dois dirigentes do clube. dirigentes políticos. Dois assessores de futebol. Mas é que tem um diretor executivo, que seria o Pelaipe, e acima dele vai vir um supervisor. Vai ter um supervisor geral também no Grêmio. É o que eu fiquei sabendo. Além de um diretor executivo, que seria a figura do Pelaipe, e abaixo, correlatamente, tá certo? Os dois diretores convidados, né, que seriam, estão falando no Selaimen e no Rui Costa. Rui Costa. Então seriam o diretor executivo remunerado, mais esses dois diretamente com o COF. Três diretamente com Então o são COF. dois diretores e um gerente. Com o COF que terá do lado dele um supervisor, que aí eu não sei quem é. Eu estou desconfiado que o COF ainda vai dar uma atacada no Luiz Felipe Scolari. Eu não sei quanto é que o Filipão vai pedir para vir para cá, né? Mas, ele é apaixonado pelo Luiz Felipe, isso aí, eu sei disso, né? Ele é apaixonado no sentido de profissional que é o Luiz Felipe. São amigos, né? Eu estou desconfiado, mas não tenho informação. Para treinador ou até Não, eu acho que num cargo talvez acima, uma direção. Eu acho que o Filipão está meio querendo... Seria um dar desafio novo para o Filipão. Seria. E o Renato tá livre também, né? Que é outro amigaço do COF, o Renatão. Eu não sei, seria uma jogada de marketing. Só também, porque aí quando tu fala em profissionais, aí tu vai trazer o atleta. O ídolo. Não, o Renato é muito bom treinador, mas não atua em lugar nenhum, ninguém contratou ele. Ele vaga em tudo que é time esse ano no Brasileiro. Tu achas que o mercado não quer o Renato? Mas eu acho que é lógico, né? Ou ele não quer o mercado? Vitória. Não treinou, Vitória. Não treinou mais ninguém depois que saiu o Bahia. Treinou o Bahia. Não, Treinou o do Bahia. Bahia ele veio do Grêmio. Do Bahia ele veio pro Grêmio. Do Grêmio ele não foi pra mais lugar nenhum. Mas será que ele não foi porque não... Não, porque ele não quer sair do Rio de Janeiro. Não, Ele pois quer é. treinar o Grêmio e jogar futebol no Rio isso de aí, Janeiro. isso aí. Futebol é a... Quer dizer, o cara talvez. o cara não queria viajar para o interior, dizia que não era para viajar, não queria viajar para o interior e pedia licença para jogar torneio de futebol no Rio de Janeiro, quer dizer,
Isso é um profissional que eu vou trazer pro Grêmio? Aliás, sobre o Grêmio, eu também fiquei sabendo lá na festa do Carvalho, e eu vou dizer a fonte, é o Jorge Machado. O Mário Fernandes amanhã será observado pelo Real Madrid. 2 caras do Real Madrid foram lá e querem de qualquer jeito contratar esse jogador. E o Grêmio pode levar uma bolada aí, porque são 40 milhões de euros que o Real está disposto a pagar ao CSKA, né? Ele foi muito bem no jogo no final de semana, eu acompanhei o jogo do campeonato. O Mário Fernandes foi. Ele é bom jogador, né? Jogou muito bem. Aí se tira aí 5% da formação do atleta, o Grêmio vai ganhar uns 2 milhões de euros. Não, mas eu acho que o Grêmio ficou com mais, eu acho que o Grêmio ficou com 20. Aí eu não tenho certeza. O valor 40 milhões de euros. 40 milhões de euros. Impressionante. O Mourinho é apaixonado pelo jogador. É impressionante os valores que rodam muito lá dinheiro. internamente. Mas isso... E a Europa em crise, né? Isso aqui é mais estranho. Mas tu pode ver que ninguém contratou ninguém lá. A não ser a Inglaterra, que tem os... E o futebol... Até russo, aqueles que tem os caras, milionários, os milionários individuais. Nem nos melhores momentos do Damião chegou uma proposta aqui de 40 milhões de Pô, euros. aquele cara do Zenit, aquele, o Hulk, Mas tem que pagar por esse cara aí. O Damião Internacional deixou de vender por 17, que estava muito bem Eu vendido. também acho. O Damião tava numa fase de que a bola batia e entrava. Fazia gol de tudo que era tipo. Vocês acham que vai ter pátio na eleição do Internacional? Para todos os votos? Aqui não falo, aqui não é um desportista. Vai ter pátio ou não vai ter pátio? Eu só queria fazer uma pergunta que eu não entendo muito do negócio internacional, que tem um grupo que eu acho que é do Souto Moura, que tem 20 e poucos. Já fecharam com o Luigi? Com o Luigi, Fecharam. A guria Diana Oliveira é O deles. Luigi e colocaram a segunda vice-presidente. Diana Oliveira. Aquela menina arquiteta, diretora. A chapa do Luigi é o Marcelo Medeiros, que é filho do Gilberto, sobrinho do Marcelo Feijó. Perfeito. Tá, tá de baita cara, E a Diana? vem muito aqui nesse programa. Ele pode até assumir o futebol, pode ser o homem do futebol, né? Seria ele com o Luciano Davi. E a Diana, que é desse grupo do Luiz César Souto de Moura, que tentou, como é que chama isso? Barganhar, pode ser? Tentou com vocês, do Convergência. Tem essa informação. Não que sei tem. se eles tentaram ou vocês tentaram. Não sei. Porque eu perguntei para um dirigente do Internacional ontem se isso aí deles barganharem com a Convergência não era uma maneira de tirar o Vitória. Isso não é uma jogada do Luigi para tirar vocês do. Porque se tu vai com Convergência, tira o Vitório do segundo turno. Tira. Aí, 3 votos, 24 votos. Aí ele me respondeu: ninguém nos tira do segundo turno. Quem disse? Vitório Vitor. Ele te disse isso? Ninguém nos tira do segundo turno. Acho que ele está blefando, ele não tem 100 votos. Ele não tem 100 votos. Mas ele tem mais é que blefar mesmo, né? São 87 votos, né? Necessários. 87, pra mas passar pro ele segundo turno. fala que tem 100. Sim, ele fala talvez para blefar, mas Vamos ver. eu acredito no conselheiro internacional que tem que ter segundo turno, né? Pro bem do clube e pela democracia do internacional. E para vocês, particularmente, Pode até ser que talvez não seja. para vocês do grupo. Então, para nós é melhor que tenha, né? Nós somos, o internacional está acima de todos nós, né? Então, A questão do movimento ela é pautada em 2 palavras básicas, que é renovação e transparência. A gente acredita que um clube com 100 mil sócios, com uma margem de 60 e poucos mil votantes, 75 mil votantes, não pode ficar sem o segundo turno. Dá a possibilidade para os sócios. Mas não vão participar assim. Não, 75 mil aptos a votar. Isso na última Tem agora, isso aí mesmo? agora no dia 31 vai ser uma listagem conforme o estatuto do clube no dia 5. A maior eleição da história do país. Conforme o estatuto do clube tem que ser publicado no dia 5 de novembro o nome de todos os sócios aptos a votar. Talvez há uma diferença nesse número, porque tem que estar atualizado com os dados cadastrais e o pagamento até o dia 31 de 10 de 2012. Então teve o corte agora e vai ser o número oficial dentro de breve. E eu acredito que fique próximo de 60 mil. Eu acredito que fique próximo disso. Que idade vocês têm, hein? Eu tenho 31 anos. Eu tenho 33. Eu tenho 25. 25. O grupo é jovem, assim, todo o grupo? O grupo é jovem. O grupo Quantos tem integrantes? Nós temos 300 integrantes. 300 integrantes? Tudo gurizado, assim? A grande maioria, não é só gurizado. Ativo. A nossa maioria tem gurizado, tem pessoal do interior. Nós temos também as mulheres. E temos de todos os segmentos da sociedade. Ativo no Facebook, a última atualização era 658 integrantes. Algumas sugestões para vocês, fanpage. um gremista aqui, que muito nós aprendemos com vocês, porque vocês, na minha maneira de ver, o Internacional, 10 anos está na frente do Grêmio na política. forma política. Né?
vocês fizeram a participação do associado para eleger o presidente, coisa que nós íamos fazer só em 2005. Então, e a proporcional também. Então eu acho que tem algumas coisas que pode ser uma bandeira para vocês. Primeiro, diminuir o número, o percentual de 25 para 20 para presidente, tá? E permitir também que mais de 2 vá para o pátio, que tem a possibilidade de 3, que é para não fazer com que joguem de um grupo muito grande possa escolher quem ele quer como adversário. Eu posso te afirmar o seguinte, dentro do conselho, o povo do clube, como movimento, dentro do conselho, independente de uma situação ou outra estar no poder, a gente vai defender muito a ideia de que é necessário que o sócio do Internacional escolha o seu presidente. O mandatário do clube, ele tem que ser eleito pelo povo do clube, pelo sócio do Inter. Pela Assembleia Geral. Exatamente, o sócio do Inter tem que ter esse poder. É verdade, deixa eu só complementar, né? Qual é o Twitter de vocês? É o povo do clube. Arroba o povo do clube. E o e-mail vocês defendem a diminuição da cláusula de barreira ou a eliminação? A eliminação da cláusula de barreira. Em primeiro lugar, o torcedor do Internacional, eu concordo com aquilo que o Inter esteve há 10 anos na frente do Grêmio, mas o Grêmio reagiu na democracia dele e em alguns aspectos o Grêmio superou o Internacional. E é exatamente daí que a gente vem com a ideia de que o Inter não pode retroagir no sentido da democracia ficar pelo caminho. Por quê? Porque hoje essa cláusula começa pela cláusula de barreira. Antigamente era 10% no Conselho Deliberativo, hoje é 15%, através de uma reforma estatutária que foi feita no clube. Depois o Internacional, ele para presidente, 25%, tendo em vista que hoje há 3 candidatos, se cada um tem 20, com 60% de conselheiros, o presidente está eleito. Então, são um grupo de 180 pessoas, um pouco mais, que pode eleger o presidente de um clube de 7 milhões de torcedores. Então, a gente defende pela eliminação da cláusula de barreira. Eliminação da cláusula de barreira? Praticamente do padrão. Dentro do conselho. Dentro do conselho. Porque se houver 4 candidatos do Internacional a presidente pelo voto popular, pelo voto do associado. Eliminando dentro do conselho, está eliminando geral. Sim, não, mas mas o conselho tem outras atribuições, né? O conselho não tem só atribuições de eleição. Ele há outras questões importantes do Inter, que é, inclusive hoje a gente tem que fazer a volta da identidade do clube do povo, do clube do povo. Essa imagem do campeão de tudo é uma imagem que, claro, a gente não é contrária a ela, né? Tem que ser campeão mesmo, o clube de futebol existe, a razão dele é o futebol. Só que a gente tem que ver o outro lado, que o Inter, além dos seus sócios, que são muito importantes para o clube, a gente apoia todos os tipos de modalidades, sócios do clube, mas o Inter também é um clube de 7 milhões de torcedores. Tem que sempre lembrar que tem muitos torcedores que às vezes não têm até acesso ao Beira-Rio, que de repente poderia ter em jogos que tá menor o público. Outra pergunta que eu queria fazer, esses 87 que tem que fazer, que é os 25%, independente do número de sócios, de conselheiros que vai votar? Independente do número de conselheiros que votam. Independente. Os 87 tem que fazer os 25%. Então isso aí é outra coisa que é ruim também, que tem que modificar. Essa cláusula de barreira, ela é muito grande. Então, muito grande. Aquilo só para te entender, a nossa proposta é a seguinte. Sabemos hoje do cenário político do Inter dentro do Conselho, a situação de conforto, porque eles têm a maioria dentro do Conselho. Se ninguém for infiel, hoje a situação está eleita. A verdade é essa. Se tu pegar os números de conselheiros, a situação se elege pela fidelidade. Mas eu acho que o Vitório... O Vitório é do movimento. É do movimento, até que consta no site, continua constando no site. O Convergência Colorada tem grandes conselheiros também que têm simpatia ao movimento. Então essa eleição ela vai vender. Convergência Colorada estão em grandes conselheiros, tem simpatia a quê? Tem simpatia grandes conselheiros têm simpatia com a Convergência Colorada, que também é a Convergência, que também não são do Convergência. Então, como é que é? Não entendi, desculpa, eu sou meio burro. Não, assim, ó.
alguns conselheiros, grandes conselheiros do Inter, que tem seu nomes que estão ali dentro, tem Ali dentro aonde? Dentro do Conselho do Internacional. Tá. Tem simpatia ao movimento Convergência Colorado. Tem simpatia pelo esse movimento que Por foi esse movimento, porque daqui a pouco... Tu acha que esse cidadão pode votar? Não, vai depender dessa fidelidade, né, entre aspas, partidária do clube, né, do LIG, dos seus movimentos. Tem aqueles que são considerados independentes, né? Aqueles que não têm movimento nenhum. Não é só uma questão de fidelidade ou infidelidade. Existe um número de conselheiros significativo, de independentes, de indecisos, de pessoas que não abriram seus votos. E são esses que irão decidir se A Zero Hora fez um o trabalho legal, sócio vai ter a Ela fez um chance. trabalho legal. Mas o trabalho da Zero Hora deu 24 independentes, né? E não tem 24 independentes? Não, disse que não, isso eu não posso afirmar. Zero Hora afirma esses 24, eu trabalho com 24. esse número da eleição para Sim, presidente. é o que eles ouviram, né, do cidadão, né? Porque a gente Porque quer evidentemente que todo mundo... O Aquino é independente no Grêmio. É ou não é? Só que tu apoiaste o Odoni na A minha eleição. defesa é do clube. Não tem nenhum movimento no Grêmio, tu não é ligado a nenhum movimento. Então, assim, O Zanella, que eu saiba, não é ligado a nenhum se movimento. nós pudermos entrar agora nesse Conselho Deliberativo do Inter, uma da nossa principal bandeira é a democracia, é o término da cláusula de barreira, ou então a diminuição da cláusula de barreira, trabalhar em cima desses Mas tem pontos. duas cláusulas de barreira. Tem uma para a presidência e tem uma para o conselho. Isso, para conselho. Tu tá falando das duas? Nós estamos falando, não, a eliminação para a chapa de conselho, eu acho que 10% seria um número bom. É 15 hoje. É o que 15 era hoje. antes. E o número dá para presidente, como já tem a regra de ser conselheiro 2 anos, ter 5 anos de sócio, já tem a regra no estatuto do clube, eu acho que cabe aos movimentos daí lançarem, se quiser lançar cada movimento o seu candidato, ter 13 candidatos, por exemplo, é um exemplo falando, né, coisa que eu acho que não acredito que isso vai acontecer na costura política do Internacional, claro. tendo 3 ou 4, porque hoje o Inter só pode ter 2, só passam 2 para o segundo turno. No Olímpico passaram 3. Tu acha melhor o Grêmio, então, nesse aspecto? Nesse aspecto, eu acho que o Grêmio está abrindo uma terceira via. Mas aí tu pode ter um presidente no Grêmio que não tenha 50% da preferência do associado. Exatamente. Concorda ou não? Concordo. O Goff ganhou com mais de 50, tudo bem, mas ele poderia vencer com 40 e... Quanto? 34%? 35%? Não, pois é, são coisas que assim, são propostas que a gente tem que discutir dentro do Conselho Inter, cria-se o terceiro turno, 2 mais votados, sei lá, cria-se uma costura. Mas é legal isso, mas mas que a gente abrir a discussão. Mas que a gente não corra o risco que a gente está correndo esse ano. Isso é o principal. E outra coisa que tem que fazer urgente também, vocês, que nós não fizemos uma coisa que vocês fizeram, que foi o voto levar a urna para o interior. E nós nos espelhamos em vocês por correspondência que foi bem. Esse ano o Inter vai estar abrindo a possibilidade da votação pela internet. Isso traz. A gente quer muito que o sócio do interior ele participe da vida do clube. Seja melhor. Isso é Mas o que eu importante. quero dizer que é importante é ter a participação de todos os conselheiros e permitir que no dia até abre a sessão às 7h30, tem que tirar 100 até às 8h30. A partir das 8h30 faltaram 37 conselheiros. Chama-se os 37 suplentes. Entende? O Grêmio, os 300 votaram. Nunca tinha acontecido isso na eleição do Grêmio. Por quê? Porque a gente permite que o suplente vote. Então o suplente estava lá na espera. Então tu já sabe que vai ter. E do Conselho Consultivo dos 15 que tem, 14 votaram. Vidarte, Fala, meu líder máximo do futebol brasileiro. se tu me dá a oportunidade, a gente já foi para as propostas, mas a gente queria falar sobre a origem desse movimento, o povo do clube. Eu ia te perguntar isso já. Ele surgiu da ideia de torcedores na internet, em canais de rede social, dessa indignação com o status quo do Inter. A ideia de futebol do Internacional enquanto identidade de clube. A gente viu que nós tínhamos pensamentos parecidos na questão do resgate dessa identidade do povo do clube. O Internacional se pautou pela sua história, muito pela participação não só do sócio, mas a participação do torcedor. Na construção do Beira-Rio, nos grandes títulos, o Internacional ele viveu e ele vive muito sobre o coração pulsante do povo do clube. E o Internacional, com a ideia do campeão de tudo, isso a gente pensou muito junto, que é importante ser campeão, é muito importante ver o Inter campeão de tudo, mas mais importante é ver o meu clube voltado para mim, voltado pro torcedor. Então a gente quer muito e pensa muito como movimento o resgate da identidade do
Clube do Povo do Rio Grande do Sul. Isso é algo histórico no Inter. No hino do Internacional tá lá, a última frase: o Clube do Povo do Rio Grande do Sul. E esse resgate a gente quer fazer com algumas propostas. Para ter uma ideia, agora a gente tem alguns dados sobre o São Paulo, sobre o Borussia na Alemanha. O São Paulo, ele abriu na sua arquibancada amarela um espaço popular, espaço para o torcedor de poder aquisitivo menor. Ele abriu o espaço amarelo e botou o valor do ingresso a R$10 e a meia entrada a R$5. Claro, passando para o Internacional, isso é um pouco difícil de fazer por causa do número de sócios, mas não é impossível. Dá para pensar naquele torcedor que não consegue se associar, que era aquele famoso torcedor da Coreia do Inter, que hoje, se tu for ver, no Beira-Rio não existe mais esse torcedor. Aquele povo mesmo, sumiu. A modernização veio para o Inter e junto trouxe a elitização. E só que essa elitização está sendo em 100% e não pode acontecer isso no Beira-Rio. E no São Paulo, apesar, é o conhecido o time mais elitista de São Paulo, ele está pensando no seu povo também. Isso é primordial para o Inter. O Borussia, da Alemanha, ele abriu espaço atrás das goleiras para 20 mil torcedores. E hoje é atração para toda a Europa. Torcedores vão para prestigiar aquele local, porque é um local de festa, que é onde o povo se reúne. E a gente quer trazer essas propostas pro Beira-Rio também. Tanto se fala que a modernização do Beira-Rio, tornar padrão europeu, padrão FIFA, é justamente isso que o Borussia é um padrão FIFA, mas pensa no seu povo. Campeão da Alemanha, né? Campeão da Alemanha. E a maior média de públicos da Europa. Eles têm quase 80 mil de média, eles têm um estádio lotado sempre. Isso porque eles pensam em futebol alemão está aparecendo muito com presença de público. Mas é o futebol europeu que mais tem público voltadas. Mas tem duas coisas. A liga mais bem administrada da Alemanha, tem duas coisas que tu tem que associar. Quando aconteceu isso na Alemanha? Quando foram feitas reformas e estádios novos para a Copa de 2006. De lá para cá que começou. Aí cada um aproveitou da maneira com que achou melhor. Então a maior média de público que tem na Europa hoje é do Borussia. Está lotando o estádio sempre. Agora, aqui nós não temos. Aqui dizem que o povo brasileiro gosta de futebol. O povo brasileiro gosta dos times, a maioria, quando o time está bem. Lá é independente. Quer dizer, eu vi o jogo ano passado que é emocionante tu ver o Nacional sendo eliminado da Libertadores, perdendo de 1-0 em casa, e a torcida fazendo um manifesto com o estádio lotado. Não era no Centenário, mas naquele estádiozinho menor, mas eles, nos últimos 10 minutos, eles acenderam fogos e fizeram. Então, esse tipo de espírito que eu acho que a gente tem que ter mais, entende? Agora, essa ideia aí também, porque agora o futebol no mundo inteiro, ele está se modificando. Nós estamos indo para o mesmo caminho do basquete. 16:9. Os grandes espetáculos está mudando a classe de público que vai no estádio é outra. 16:9 transformar o estádio em teatro. É a Pampa de Porto Alegre. Isso a gente não pode deixar acontecer. O Marcelo está dizendo aqui, o Marcelo KV, concordo muito com a volta do Clube do Povo, campeão de tudo é marketing somente, não identidade. Obrigado, Marcelo, pela audiência. O Felipe Gonçalves, ele tem o perfil Felipe com I, né? RG, está nos ouvindo. Um abraço para o Felipe. O André Munhoz está brincando também aqui com o Aquino. Dica para o Enem: estude sobre o Grêmio, pois já caiu 2 vezes. Lança aí, Vidarte, André Munhoz. Sacanagem. O importante é cair e levantar, meu amigo. Não sei, mas o cara está dizendo que é uma dica para o Enem. Mas, Roberto. Talvez seja data. Ei. Talvez seja data. O Roberto, deixa eu ver o nome do Roberto. É vamos parar com a corneta. Roberto Moraes, é ele que está falando aqui. Tem como perfil Margaretroberto. O Povo Clube, @o Povo do Clube. Ele está também, eu acho que gostando, né? O Rodrigo Caetano foi dispensado na gestão do Dacref. Esse menino está falando, não sei a idade dele, o Roberto está falando. Está correto? Está correto? Está correto. Mas ele não era porque ele também queria ir embora, uma grande proposta. Não. Ele tinha uma proposta, ele ganhava 20 mil reais no Grêmio, ele por 30 ele ficava, ele tinha uma proposta do Fluminense, do Vasco, ele tinha uma proposta do Vasco, e aí mandaram ele esperar até maio. Olha, maio nós vamos estudar o teu caso.
São Não quer o cara fique. 14 para as 9, 13 para as 9, 21 graus e 4 décimos, 98415071. Qual é a nossa trilha sonora aí? 98415071 é para você passar o seu torpedo. Que som é esse, o sambô? Olha aqui, ó, tá dizendo aqui um dos... Deixa assim de BG pra gente vai ouvindo. Será que vai ser proibido vender bebidas em volta dos estádios da Copa? Fabiano Colorado tá perguntando pra vocês aqui. Também pelo nosso torpedo, 98415071. Por favor, o nome do remédio contra o alcoolismo. Obrigado. Que isso? Não entendi. Deve ser alguma sacanagem. Quero dizer também que... lá da praia está... o Goncabarum, é o Gonçalves, né, do Convergência. O novo grupo é a favor de uma ficha limpa e já leram o plano de gestão do Convergência, contemplando o cifrão, né, de acordo com o espetáculo, o valor do ingresso, eu acho que ele quer dizer de acordo com o espetáculo, Luiz Henrique Nunes. Eu ia fazer um comentário, se me permite. Sim, claro. Saúdo exatamente o que vocês estão falando, porque no nosso plano de gestão está baseado em 3 pilares fundamentais: clube democrático, gestão profissional e futebol campeão. E nessa questão que vocês enfatizaram muito, a questão do Clube do Povo, é uma coisa que incita. Eu estou com uma cópia do plano de gestão na mão, onde a gente fala exatamente em resgatar a imagem de Clube do Povo, a questão de transparência, a questão de democracia, de valorização dos sócios, de centralização dos serviços, de melhores serviços e atenção ao torcedor e ao sócio que vai ao estádio. Isso é muito parecido, vocês colocaram muitas coisas que a gente também dá importância e colocou isso no nosso plano. Quando você começou a falar da questão de futebol, uma das coisas que a gente também acha que o clube tem que resgatar é a forma do Internacional jogar. Nós passamos por 5 treinadores em 2 anos e cada um jogava de um jeito, cada treinador com o seu preparador físico. Esse talvez tenha sido um dos grandes erros da nossa gestão, com uma forma de jogar. E o Internacional, a vida inteira, o melhor modelo de futebol para o Internacional é o próprio Internacional. Nós aprendemos como torcedores a ver o Internacional um time marcador, um time aguerrido, um time de imposição, de posse de bola, de marcar na frente, de agredir esse é o estilo do Inter jogar, Esse é um estilo do histórico. Inter, e esse é um estilo que eu acho que o Internacional deveria ter, desde a sua categoria mais... E qual é o estilo do Grêmio, na opinião de vocês? Ontem nós debatemos isso. É um estilo parecido, é um estilo do futebol gaúcho. É um estilo do futebol gaúcho, do futebol sul-americano. Mas o Grêmio sempre foi um time mais guerreiro. Exatamente. O Internacional foi mais um time técnico. Hoje tu olha até a base do Inter jogando. Mas igualmente guerreiro. Tem uma característica do futebol gaúcho, sem dúvida. O Luiz Henrique, para aqueles que não sabem, ele é candidato à primeira vice-presidência do Sandro Farias, o Fabrício Berto é o segundo e o Patrício Remo está sendo comentado como o homem do futebol. Só para o pessoal que está querendo já se ambientalizar, deixa eu só dizer uma coisa, meu querido. O Luiz Antônio Lopes é o candidato também de oposição, o outro candidato, o Décio Hartmann, o Carlos Rafael dos Santos, que esteve aqui ontem, antes que os corneteiros conhecem. Não, só vai o Luiz Henrique, não, o Décio Hartmann esteve ontem aqui. Quem não teve aqui ainda foi o pessoal do Luigi, ainda, o que eu quero dizer, não teve depois das chapas terem sido lançadas. Luiz Antônio Lopes, Décio Hartmann, Carlos Rafael dos Santos e o Vitório Piffer, o homem do futebol. O Luigi é o candidato à reeleição, com Marcelo Medeiros e com a Diana Oliveira, o Luciano Davi, com o Marcelo Medeiros, os dois devem ficar ali responsáveis pelo futebol, só para dar uma recuperada. E dizer também que para quarta-feira eu estou planejando fazer um debate aqui contigo, com o Décio Hartmann, contigo, Luiz Henrique Nunes, o Décio Hartmann e o Marcelo Medeiros, os 3 candidatos à primeira vice de cada chapa lançada nesta semana. Pode ser? Todos contar com a tua presença? Toda e qualquer oportunidade. Aí vai ser debate, conversar sobre o Inter. Só tem uma chapa que já anunciou o cara no futebol. Só o Vitório Piffer. Só o Vitório Piffer. O resto é especulação, né? Luiz Henrique, o nosso movimento, o povo do clube, ele integram profissionais de várias áreas. Tá? Eu posso colocar que a minha área, eu sou professor de educação física, sou membro da Sociedade Brasileira de Fisiologia do Exercício. Eu posso afirmar com propriedade que o Internacional, enquanto preparadores físicos ou quanto membro de comissão de preparação,
com Crescente, com Carraveta, com Poison, enfim, com o que agrega o Internacional, o Inter é servido de profissionais de excelente qualidade. Excelente qualidade. Não, mas... Eu fui aluno, particularmente do Crescente, e é uma das figuras que eu pelo menos vejo que mais entende de preparação física. Uma criatura que se formou médico, se formou professor de educação física, foi buscar essa especialização no esporte, e o Inter é servido, mas assim, ó, de uma enormidade, são sumidades, eles têm uma capacidade muito grande. Tem uma curiosidade sobre o Crescente, trabalhou no Grêmio. Trabalhou no Grêmio, trabalhou no Teresópolis, aqui perto também. Talvez tu esteja dizendo isso porque eu falei que esse poderia ter sido um dos maiores erros, mas eu me refiro à perda do Fábio Maceredian em substituição, primeiramente ao Valenzuela do Fossati e em segundo plano eu ao Celso. Eu concordo contigo, o Inter não... O Inter Só tem um detalhe. Enquanto o Fossati aqui, o Marcelian estava aí. Ele saiu mesmo depois. Mas foi exatamente o que ele não gostou. Quando chegou o Valenzuela se tornou preparador físico, ele foi... Até o Leandro Bessa fez uma matéria que os jogadores não entendiam a língua. O que o Henrique está falando é o mesmo que o Everton está falando. Quer dizer, eu quero que tenha uma permanência de uma equipe de preparação física. Com o preparador físico, porque não adianta tu trazer o cara que é o cabeça, tu tem a estrutura que é muito boa e o cabeça muda. Porque se sabe na preparação física que os métodos de treinamento, eles são diferentes de profissional para profissional. Alguém que conheça o histórico. E como é que o clube vai saber qual é o melhor profissional? Ele vai com pesquisa, com conversa? Não, mas isso tem que ser do clube. O que é importante é ser do clube. Não é de cada vez, um de cada vez. O que aconteceu no Grêmio, por exemplo. Começou o Caio Júnior, mas a equipe de preparação física e a estrutura estava toda montada. O que aconteceu com a chegada do Vanderlei? Ele trouxe junto com ele, mas não mexeu na estrutura do clube. Não, o Paixão foi rebaixado. Não, ele está trabalhando junto com o Galo. O que chegou a ser uma surpresa, né? Não teria necessidade, né? Esse pacote terminou. Não tem necessidade, né, do Paixão e o Inter sofre, Vidarte, hoje muito a classificação do Inter no Brasileiro, ela caiu, enfim, pensar em quinto lugar como cair pro Internacional para ver a altura que o Inter tá, né? A gente fala que o Inter tá mal, mas o Inter tá em quinto no Brasileiro. Mas o Inter, como clube e com os jogadores, a preparação física, ela foi muito ruim, nesse sentido de dar continuidade ao time, de poder prosseguir com... Mas aí vem o treinador, quando o time está... Essas são situações que vocês têm que também considerar e relevar. O Dorival Júnior, ele só viria se trouxesse o filho dele e os outros. Mas isso é inadmissível. Aí tu tá desesperado. É inadmissível. Não tem treinador. Aí tu vai e pega isso aí. Vamos lá. A incoerência do futebol, do Internacional, esperar um tempo para até torcendo para o Atlético Mineiro cair, para trazer o Dorival. O Inter é maior do que qualquer treinador. Não, eu concordo contigo, eu só estou te dizendo. Vamos lá, o que tu acha, Everton? Quando tu tá na fumaça, meu velho, quando tu tá no calor da disputa, tu tem que tomar... O Grêmio, por exemplo, com o Luxemburgo, também teve que aceitar as exigências do treinador. Naquela ocasião, o Dorival talvez fosse o único treinador de um certo nome possível de ser contratado. Então tá, vamos lá, Everton e Luiz Henrique. Quero liberar de novo os telefones para um gremista, né, Luiz? 6:09, 3233-8855, 3233-8899. A música que tocou antes é do Sambô também, né? E aquele que ligar, vou fazer uma questãozinha sobre Grêmio e Ponte Preta que jogam amanhã. Acertando a questãozinha, a Barbadinha, aqui não ajuda, e os universitários aqui também, né? Vamos chamar assim, imitando o Silvio Santos. E a turma vai para o jogo, né? Ganhar uma entrada para Grêmio e Ponte Preta. Grêmio e Ponte Preta. 3233-8855, 3233-8899. Vai fazer um bolão do... Não, eu faço uma questão assim, aí eu bater papo com um ouvinte que quer ver o jogo do Grêmio com a Ponte Preta. Já está tocando, vamos ver, Luiz. 21 graus e 1/10 é a temperatura. Rádio Pampa, você pode nos ver pela internet. As fotos da meninada aqui já estão no nosso Facebook, viu? Meninada no bom sentido, viu? Muito talentosos, estou gostando muito da participação de vocês. Quero que vocês voltem aqui no programa, sinceramente, estou gostando mesmo. Vão ser convidados, sim. Everton Figueiredo, Leonardo Marmentini, tá certo a minha pronúncia, Leonardo? E o César Schunemann, que estão conosco. Alô, quem fala? José Luiz do Barro Sarandi. E aí, José Luiz, tudo bem, velho? Tudo bem. Quer ir no jogo do Grêmio amanhã?
que era. Tá. Vou te fazer uma perguntinha. Eu já falei na abertura. O Aquino pode te ajudar. O Grêmio em 81 teve o maior público de sua história enfrentando justamente esse time da Ponte Preta, que vai jogar amanhã. E teve um craque da história do Grêmio, craque eu estou exagerando, mas um grande jogador da história do Grêmio que atuava naquela ocasião com a camisa da Macaca, com a camisa da Ponte Preta. Ele fez gol naquela partida que o Grêmio perdeu por 1-0. O Grêmio perdeu por 1-0 para a Ponte Preta no Estádio Olímpico, gol desse jogador. Ele era jogador do Grêmio. Ele era um jogador na época da Ponte Preta e no outro ano ele veio para o Grêmio. E se tornou campeão da Libertadores e campeão mundial interclubes pelo Grêmio. 81. Em 1983, esse jogador fez um gol aqui no Estádio Olímpico, 1-0. O Grêmio, mesmo assim, mesmo com a derrota, o Aquino já explicou, com a questão de melhor campanha, o Grêmio foi para a final contra o São Paulo e ganhou do São Paulo a final, aquele primeiro título brasileiro do Grêmio. Do gol do Baltazar. Isto, naquele ano, o Grêmio teve uma semifinal com a Ponte Preta. E o cara que fez o gol aqui no Olímpico, quase 90 mil pessoas, hein? Qual é a posição dele? Ele era meia-direita. Naquela época se dizia meia-direita. Meia-direita. Jogava com a camisa 8, né? Jogava com a camisa 8 do Grêmio e da Ponte, eu não me lembro, mas acho que era 8 também na Ponte. Não, todo meia-direita jogava com a número 8. Normalmente. Né? E o Grêmio teve um grande treinador com o nome dele. É verdade. Professor Rola, tu lembra o primeiro nome do Rola? O Osvaldo. Era meio baixinho, cabelo crespo, né? Esse cara fez aquele gol, Sabe quantas pessoas tinham no Olímpico, meu querido? Sabe quantas pessoas estavam presentes no Olímpico naquela ocasião? E eu estava lá? 98.421 espectadores. O Grêmio já tinha fechado aquele anel? Já, o Eldorado era o presidente, já estava com o anel superior, né? E ali que começou os problemas do Grêmio. E 85.751 pagantes naquela ocasião. Aquela época no Internacional, lá no Beira-Rio, botavam 100 mil, não era? O Inter botou mais de 100 mil num jogo da seleção gaúcha contra a seleção brasileira. O velho estava lá também, o velho sou eu. Quase 110 mil. Quase 110 mil pessoas. Foi a inauguração do Beira-Rio. Quantas mil pessoas? Gaúcha e Seleção gaúcha. O maior público do Beira-Rio, se eu não me engano, é Brasil e a seleção gaúcha. Na inauguração do Beira-Rio foi mais 100 mil. Tá, mas nós estamos falando do maior público, professor. O professor ficou bravo. Diga lá, querido, vou te fazer o seguinte, só dá uma opinião sobre o Grêmio, o que tu tá achando? Vai ou não vai pro vice do... Olha, que o Grêmio perdeu 3 jogos em casa, né? Perdeu pra Ponte Preta, perdeu pra... ajuda aí. Portuguesa, né? Botafogo. Não, o Grêmio não perdeu o Botafogo. Empatou com o Botafogo. Santos. Perdeu 2 jogos só. O Grêmio mudou no segundo turno, que o Grêmio está empatando, mas o Grêmio não perdeu pro Atlético Mineiro, pra Portuguesa. Só. É isso aí. Então esses jogos aí foram muito... foi uma tragédia, né? O Grêmio podia estar lá em cima já com eles. Entendi. E eu tô achando o Grêmio um time muito irregular. Joga bem os jogos, os outros jogos joga mal, joga bem fora, joga mal em casa. Legal. Onde é que tu mora? Eu moro no bairro Sarandia. Tu já falaste pra mim isso, né? Eu sou meio abobado, fico perguntando de novo. E tu moras, tu é casado, solteiro ou tico-tico no fubá? Casado. E tu quer levar a nega velha no jogo? Dá pra levar? Pode sim. A Luíse vai te tratar com muito carinho, ela é muito querida, a nossa produtora. Tu permaneces na linha. Parabéns pela participação, gostei da tua opinião. Um grande abraço. E fala com a Luíse, não desliga, tá? Legal, obrigado. O que é o Luíse? Tem outra pessoa, mas depois do intervalo, depois da tua participação, para valorizar a tua participação, tá, Luíse? 9 horas pontualmente, a gente tem que fazer um intervalo. Alguém quer dizer alguma manchete aí, antes da gente parar um pouco? Uma manchete, não é tese, professor. A gente pensa muito na melhora da transparência do Inter. Melhora da transparência do Inter. E eu acho que isso também deve ocorrer em todos os clubes, não só no Inter, né? Essa é uma ideia que para mim deve se O estender. Inter despencou 6 posições no ranking de transparência. Exatamente. Seis É isso que nós queremos conversar no próximo bloco. Conosco, Adalberto Aquino, César Schunemann, Everton
Tem que botar os óculos, o nome desse guri aqui. Esse é o Figueiredo, mas tem o Leonardo Marmentini, que não é fácil, do Povo do Clube. O Povo do Clube é o nome da chapa protocolada e inscrita. Eles querem se eleger no Conselho Deliberativo do Internacional nas eleições proporcionais. O Everton Rocha não veio, me deu miguelaço, ou ele deve ter sabido que vinha o Luiz Henrique Nunes, que são do mesmo movimento, e talvez ele tenha ficado por isso. Sambou a nossa trilha sonora? Posso deixar uma pergunta no ar para eles responderem depois? Pode. Vocês acreditam que no pátio, depois, vocês vão tirar voto de que chapa? Da situação ou de alguma chapa de oposição? É bom esse Luiz Henrique Nunes. É por isso que está com o burro na sombra, só contando dinheiro. Tá fácil, 21 graus, noite em Porto Alegre. Quando é pouco é fácil contar. Qual é o sambô aí? Mete o som aí, Batatinha, deixa de ser. Tu tá duro hoje, tu não tá legal. O que é contigo? Tá amargurado? Hein? Feriado, tá irritado. Sambô, e a gente já volta. Isso aí, meu samba.